Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nessa noite nós vamos meditar do versículo 23 ao versículo 31, que é a sequência da passagem que vimos na semana passada a respeito do jovem rico. O jovem que chega-se ao encontro de Cristo, ajoelha-se e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Por que me chamas de bom? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus arrola os mandamentos para ele. Fala para ele: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele homem responde que fazia tudo aquilo. Ele responde que, ora, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fita ele, Jesus o ama, e Jesus disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e traz um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, esse homem, esse jovem rico, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. E o presbítero Vinícius, na semana passada, trouxe-nos a questão de nós ordenarmos os nossos amores. A grande questão aqui não é que, como nós vamos ver, não é a riqueza em si. Não é isso. A questão é que Jesus perscruta o coração desse homem e mostra para esse homem que, de fato, ele não estava cumprindo todos os mandamentos. O primeiro mandamento ele já estava quebrando, porque ele tinha algo no lugar de Deus. Ele tinha o dinheiro como Deus. Ele tinha o dinheiro como Deus. E Jesus agora, ao esse jovem sair triste, sair contrariado, é muito interessante porque, geralmente, a maioria dos relatos é a pessoa que chega a Cristo, ela sai feliz, porque ela foi curada, ela foi, geralmente, nos seus fariseus. Mas esse homem, por causa da sua idolatria, por causa de amar o dinheiro, Jesus não o dispensa. É ele que recusa o convite. É ele que não se arrepende. É ele que não se arrepende. É ele que não vende tudo e não segue Cristo. Porque, como nós fomos expostos na semana passada, Jesus fita ele. Jesus deseja o bem dele. Jesus deseja o bem dele. Mas o que ele faz? Porque ele tem dono de muitas posses. Ele retira-se. E continua com Mamon sendo o seu Deus. E aqui nós vamos para a perícope de hoje. Jesus agora vai ensinar os seus discípulos a respeito das riquezas. A respeito do que acertadamente Ara traz. O perigo das riquezas. Há um perigo. Nós não podemos dizer que não há um perigo. Mas não é na riqueza meramente como é dito por ideologias. Não. Nós vamos ver que é muito mais profundo. Vamos ler o texto, versículo 23 em diante. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Versículo 23, Jesus olha ao redor. Ele olha ao redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente. E aqui nós precisamos alertar que o problema em si não é a riqueza. Nós bem sabemos, já fomos alertados na semana passada
qualquer pessoa que leia a Bíblia sabe que o problema em si não é a riqueza, mas Jesus vai falar no versículo 24 que é os que confiam nas riquezas. Essa é a grande questão. Por que o problema em si não é a riqueza? Não é isso que Jesus está falando aqui. Perceba que o que Jesus ordenou para o jovem rico, como nós vimos, não é uma ordenança geral. Ou seja, qualquer pessoa, para vir à fé cristã, ela precisa se desfazer das suas possessões e fazer um voto de pobreza e viver sem posse nenhuma. Não é isso. Nós não aprendemos isso semana passada. O presbítero Vício não ensinou isso para a gente. A palavra de Deus não ensina isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas aquele homem que na sua arrogância espiritual, na sua aparente piedade, dizia-se um cumpridor da lei, mais uma vez, não cumpria nem o primeiro mandamento. Nem o primeiro mandamento. Então a ordenança de Cristo é para aquele homem. Aquele homem deveria vender tudo. Zaqueu, Jesus não pede isso. Zaqueu, Jesus nem precisa pedir isso, porque o próprio Zaqueu fala, se eu fiz mal a alguém, eu vou restituir 4 vezes. Mais do que exigido pela lei. E se nós voltarmos ao Antigo Testamento, Abraão era abastado. Abraão tinha riquezas. Jó tinha riquezas. Davi tinha riquezas. E nós poderíamos enumerar uma série de outros homens. Se nós pegarmos Deuteronômio capítulo 28, nós vemos ali, a partir do 28, o Senhor falando que faria os celeiros fartos, faria que houvesse abundância na propriedade daqueles que obedecessem à sua lei. Obviamente, algo dito para o povo, relacionado à aliança sinaítica. Contudo, como nós somos tão sagazes, infelizmente nós fomos corrompidos pela serpente, a sagacidade da serpente passa para nós, na nossa natureza adâmica, nós temos a capacidade, como o reverendo Ricardo trouxe aqui quando falou sobre casamento, a capacidade de distorcer o texto bíblico. De forma que os judeus e muitos crentes contemporâneos acreditam que se alguém tem dinheiro, logo ele é abençoado por Deus. Quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais abençoada essa pessoa é. Os judeus do primeiro século acreditavam nisso. Era isso que eles acreditavam. Porque eles pegavam as bênçãos de Deuteronômio e interpretavam as bênçãos de Deuteronômio completamente equivocadamente. E o próprio Senhor já havia alertado em Jó, quando ele perdeu todas as suas possessões, que o fato disso ter ocorrido não era porque Deus amava menos ele. Não era porque ele era fruto, ou aquilo que aconteceu com ele era fruto de pecado. Não. Se nós pegarmos Eclesiastes, algumas pessoas, nós vamos ver que nunca vão ficar ricas. Essa é a realidade. Ela pode acordar 4 horas da manhã, trabalhar, ser honesta, ser um crente zeloso, pagar as suas contas, fazer tudo corretamente, e ela vai morrer pobre. Nós vimos isso em Eclesiastes. Esse é o mundo. Então nós temos na palavra de Deus de que o problema não é a riqueza em si, mas também que é um engano o pensamento judaico do primeiro século e de muitos crentes hoje, ainda mais que aderem à teologia da prosperidade, de que se você tem dinheiro, logo você é abençoado por Deus. Não. Isso não é bíblico. Na verdade, ainda que o dinheiro ele não seja uma mazela em si, é a ganância, a sorte da ganância e o amor ao dinheiro que é o problema, mas ainda assim, uma pessoa com posses e muitas posses, ela vai sofrer tentações que alguém que não tenha muitas posses não sofrerá. Uma pessoa que não tem muitas posses, ela não precisa confiar que a sua estabilidade de saúde está sem preocupação, porque ela tem um plano de saúde. Ela aprende no dia a dia a confiar de que não importa o que aconteça, eu já passei por tantas mazelas, eu fui para a fila do SUS, peguei médico ruim e eu estou aqui até hoje. Ela aprendeu que não importa se ela tem 50 reais na conta, se ela não tem, porque quando ela tem, acontece algum infortúnio dentro de casa, que ela precisa gastar o que está na conta dela, ela fica zerada, mas o pão nunca falta muitas das vezes. Então, essa pessoa com poucos recursos, ela aprende que eu não preciso confiar no dinheiro, porque quantas vezes me faltou dinheiro e eu estou aqui.
Eu estou há muitos anos sem dinheiro e aqui estou eu. Mas quando estamos abastados, e até mesmo os crentes, o coração deles começa a confiar no dinheiro. Começa a confiar não na providência divina, mas no que o dinheiro dá. Então, há uma tentação peculiar. De fato, há. Há uma tentação peculiar. E todos nós, ainda mais no século XXI, sofremos de uma tentação peculiar. Essa tentação de confiar no dinheiro é algo que está sobre nós. Infelizmente. Infelizmente. E nós vamos ver que não importa se você tem dinheiro ou não, porque até mesmo esse texto serve para o pobre, porque a pessoa, quando ela não tem recurso, mas ela coloca a sua confiança nos recursos hipotéticos, que se ela tivesse, tudo seria melhor, isso também é confiança no dinheiro. A grande questão é, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O presbítero Vinícius, certa vez, já disse para nós, olhemos a revista da Forbes, vejamos os homens mais ricos do mundo e aponte um crente. Existe crente rico? Existe. Nós não estamos indo contra. Todos devem conhecer um ou outro, mas não são muitos. Não são muitos. E quando alguém deseja aderir à fé, ela não vai aderir a uma fé que nós vamos ver no final, uma fé da comunhão dos santos como ela é. Como que é a comunhão dos santos como ela é? Tem rico e tem pobre na igreja. Tem pessoa mais que adere aos estudos e pessoa que não adere tanto aos estudos. Tem níveis intelectuais diferentes na igreja. Mas quando um rico decide, alguns ricos, não todos, aderir à fé, eles querem uma igreja de elite. Eles querem uma igreja que tenha lugar VIP. Uma igreja para fazer um network. E eles estão enganando a si mesmos. Esses ricos, esses particularmente, não entenderam o que está aqui dito por Cristo ao jovem rico. Não entenderam. Não entenderam. Então, meus irmãos, dificilmente, por causa de tentação peculiares, entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Mas nós vamos progredir no texto. Nós vamos progredir. Não paremos aqui. Os discípulos estranham tais palavras. Por que eles estranham? Eles estranham tais palavras porque era comum no primeiro século que você visse alguém rico, essa pessoa é abastada e essa pessoa, então, merece a vida eterna, ou ela vai lograr êxito quando chegar aos céus. Ela é abastada. É estranho esse pensamento. Os rabinos, por exemplo, não ensinavam isso. Não ensinavam essas coisas. Mas Jesus está ensinando. Então eles acham estranho. E Jesus vem e confirma. A próxima fala de Cristo, no versículo 24, é uma confirmação do versículo 23. É repetir para insistir, tanto que o texto fala, Jesus insistiu em dizer-lhe, para que não percam isso de vista. Por quê? Porque, filhos, quão difícil é, e aqui vem algo mais amplo, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Porque Cristo já falou, vocês não podem servir a Mamon e as riquezas. Não é possível servir as dois senhores. E algo que nós, muitas vezes, somos ludibriados no presente século, porque Cristo falou, olha, é um obstáculo, a riqueza ela pode ser um obstáculo para a salvação. Basicamente é isso. Ela tem uma tentação peculiar. Ela tem uma tentação peculiar. Então, quão difícil é. Saibam disso, é difícil. Mas se é difícil, por que hoje nós, crentes, continuamos a cair em engodos de Satanás, de que a vida vai ser melhor se nós tivermos dinheiro? Por quê? A ânsia de ser rico, infelizmente, ou a ânsia de ter mais dinheiro, infelizmente, não exclui os cristãos.
Os cristãos também querem ter mais dinheiro. E perceba, não é ter mais dinheiro pela visão protestante histórica de que progredir os bens. Eu sirvo a Deus no meu trabalho. Eu sirvo a Deus dia a dia, porque o meu trabalho é um culto a Deus. E de forma natural, o Senhor tem feito progredir as minhas posses. De forma natural, sem que eu almeje a riqueza vem de forma orgânica. E tudo bem, mas o problema é que os crentes não são assim. Tanto é que os crentes brasileiros também querem um jeitinho de brasileiro de como ficar rico sem trabalhar, ou trabalhando pouco. Continua. Há poucos anos nós tivemos um esquema de pirâmide que a maioria dos crentes estavam aderindo aqui no Cabo Frio. Por quê? Porque quer ficar rico. Muitos crentes evangélicos, praticamente todos de Cabo Frio, estavam aderindo a pirâmides. Por quê? Porque querem ficar rico facilmente. E tem muitos pastores que falam, não, tudo bem. Não é pecado entrar em pirâmide. E perde-se a motivação principal. Qual é a motivação? É ficar rico. É ganância, é sorte da ganância. E os crentes perderam de ser vistos como aqueles que trabalham com as próprias mãos ou dão o seu melhor porque eles servem nos seus trabalhos para a glória de Deus. Isso não é visto mais. Os crentes hoje, eles servem no seu trabalho, hoje dão o seu melhor porque eles querem mais dinheiro, e simplesmente por conta disso. E se nós estamos dando o nosso melhor no nosso trabalho porque nós queremos meramente mais dinheiro, então nós estamos servindo, talvez, a Mamon. Porque nós queremos acumular tesouros nessa terra para essa terra. E Cristo já falou quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm dinheiro. Cristo já falou como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, por que nós confiamos nas riquezas? Por que nós acreditamos que se nós estivermos um salário menor, a vida será melhor? Por quê? Cristo não é suficiente? Deus não é o nosso provedor? Ou será que nós não conhecemos dentro de nossas próprias famílias pessoas humildes, pessoas que nunca ganharam mais do que um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas o Senhor sempre o sustentou e nunca deixou faltar nada. E naquele lar havia mais felicidade do que em mansões. Muito mais felicidade. Mas nós acreditamos que a nossa felicidade está condicionada ao dinheiro. Por quê? Porque a nossa felicidade não vem de Deus. A felicidade dos crentes vem do dinheiro também. É do dinheiro. Cristo alerta a gente a não buscar ser rico, não somente nessa passagem, em outras. Mas nós ignoramos Cristo. Ignoramos. Mais uma vez, ser rico não é pecado. Mas a riqueza, quando vem biblicamente das mãos de Deus, ele é um fruto natural do seu trabalho. É um fruto natural. É um pequeno empreendedor que queria montar uma lanchonete, porque ele se sentia vocacionado para isso, e de repente aquela lanchonete vira uma franquia. E de repente, que estava naquela cidade, passa para outro estado. E outro está, de repente, em todo o Sudeste. Depois vai para o Centro-Oeste. É algo natural. Isso pode acontecer naturalmente. Pode acontecer e não é pecado. Mas quando? Olha a diferença. Mas quando o empreendedor mata-se de trabalhar e à custa de ganhar mais dinheiro, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia, ele para de ir nos cultos, ele para de fazer tudo, porque ele precisa de mais dinheiro. Ele precisa ter mais na sua conta bancária. Ele precisa. A pergunta é, quem essa pessoa está servindo? Quem? Quem nós estamos servindo? Nós temos 52 cultos no ano. Quantos cultos nós faltamos no ano e quantas vezes nós faltamos no nosso trabalho? Vamos ser sinceros. Por que culto é opcional? Eu posso não ir ao culto, mas trabalho é algo que eu nem cogito.
Eu nem cogito. Como assim, não trabalhar segunda-feira? Ninguém aqui está pensando se vai ou se não vai amanhã. Qualquer adulto sabe que tem que trabalhar. E qualquer crente deveria saber que tem que ir no culto. Mas nós já falamos aqui, nós estamos em um período tão difícil que nós temos que convencer crente a ir no culto. No passado não era assim. Você não precisava convencer crente a adorar a Deus. Não precisava. Mas nós chegamos ao texto e falamos, não, Senhor, esse texto aqui é para o jovem rico, esse texto não é para mim. Eu não confio nas riquezas. Eu não confio no dinheiro. Não, eu não. Eu não. Eu dou meu dízimo. É o que? O dízimo é uma desculpa? Toma, Senhor, e não me incomode. É isso? O dízimo é isso? Não me exija muito. A minha parte eu já fiz. Toma meu dízimo. É isso? Esse é o objetivo do dízimo, da oferta? A igreja cristã, infelizmente, está caindo no pecado de amor ao dinheiro. Basta ver as nossas rotinas. Basta ver as nossas prioridades. Basta ver aquilo que mais nós damos importância. Quer saber o que você mais ama? Veja o que você mais dá importância na sua rotina. Qualquer coisa que na sua rotina seja inegociável, é o que você mais ama. Se o seu trabalho é inegociável e a Bíblia é negociável, você ama mais seu trabalho. Se a academia é inegociável e a oração é negociável, você ama mais a academia. E assim a gente pode arrolar várias outras coisas. O que é inegociável para você? E o que é negociável? O que nós estamos fazendo aqui é apresentar que nós estamos aqui. Nós. Porque seguindo a oração do diácono Israel, nós podemos chegar amanhã, acordar cedo, ir para os nossos trabalhos e falar, olha como existem pessoas ambiciosas, olha como existem pessoas avarentas. E fazemos como os fariseus. Graças a Deus eu não sou assim. É ele que é. Eu não. É aquele publicano. A nossa avareza pode se manifestar de outras formas. Mas, infelizmente, ela está presente. Ela está presente. E a gente não pode perder isso de vista. Mais uma vez, nós temos extremos, né? Nós temos aquele extremo de fazer voto de pobreza e você ter que viver pobre. E não poder progredir os bens. Não é isso que nós estamos falando. Qualquer pessoa que já tem uma noção de como os reformados viviam no passado, sabem que não é doutrina reformada voto de pobreza. Não é bíblico voto de pobreza. Não é bíblico isso. Mas até aqueles homens que muito trabalhavam, muito laboreavam, eles sabiam que aquele dinheiro que entrava poderia ser tentação para ele. Poderia ser tentação. E Jesus fala, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui tem duas interpretações equivocadas sobre esse versículo. A primeira interpretação equivocada está que a palavra camelo no original, camalos ou camelos, é muito parecido com o português, é parecido com uma outra palavra chamada camilos, que significa corda. E alguns vão interpretar isso e vão dizer que não, Jesus não está falando do camelo passar por fundo de uma agulha, não é isso. Jesus está falando uma corda passar, que é difícil. Então você tem que desemaranhar a corda, fazer todo um trabalho para conseguir fazer isso. O que eles estão querendo defender? Que não é impossível, é possível. Mas Jesus, quando ele coloca esse retrato, o fundo de uma agulha, buraco de uma agulha, e um camelo, ele está mostrando algo que é incompatível. É isso mesmo, essa é a intenção de Jesus. Incompatibilidade. Essa é a intenção. E aqueles que defendem de que lá no primeiro século havia uma porta em Jerusalém chamada Fundo da Agulha, em que para um camelo adentrar em Jerusalém, ele tinha que passar de joelhos, arrastando e sem carga.
Aí fala assim que o rico entra no reino de Deus. Ele tem que tirar as suas cargas e passar de joelhos. É muito bonito, mas não tem base bíblica e arqueológica nenhuma isso. Nenhuma. Não tem prova arqueológica de que no primeiro século havia o fundo da agulha, lá uma porta de Jerusalém, que os camelos passavam de joelho. Isso não tem prova bíblica nenhuma. E nem arqueológica. Não tem. Jesus realmente ele quer mostrar a incompatibilidade. Não é possível você pegar o maior animal conhecido na Palestina, o camelo, e fazer ele passar no fundo de uma agulha. Isso é difícil. E Jesus está usando como se fosse um eufemismo. É um eufemismo. Tanto que Jesus agora vai falar que é impossível. A grande questão é a impossibilidade mesmo. É impossibilidade. Tanto que o texto continua. Eles ficaram sobremodo maravilhados, surpresos, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? E aqui vem a tônica do texto. A tônica do texto é quem pode ser salvo. Essa é a tônica do texto. Porque a gente pode, então, ver a nossa conta bancária e falar, então eu vou ser salvo, eu não sou rico. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui? Jesus vai dizer o seguinte. Jesus, porém, fitando eles no olhar disse, para os homens é impossível. Ninguém jamais adentrou as portas celestiais por obras próprias. É impossível para o homem. É impossível, não tem como. Essa é a tônica. O que fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A mim, não há possibilidade. Porque eu sou homem. O gênero humano não consegue merecer os portões celestiais. Não consegue. Mas o texto segue. O texto segue porque Jesus diz, é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui, balança as diferenças. O que é impossível para o homem? Porque o homem, primeiro, é criatura. O homem é alguém que é falível. E o homem, ainda mais na condição atual, é pecador. É pecador. Então é impossível. Ninguém pode entrar no reino de Deus. A gente precisa aqui tirar essa visão que assola a igreja contemporânea também, de que a pessoa, o presbítero Luiz trouxe semana passada, de que alguma pessoa, por causa de suas obras, merece o céu. Isso precisa estar muito na nossa cabeça. Ninguém merece céu. Ninguém. Não importa se ele não matou, se ele não roubou, se ele nunca corrompeu um guarda, se ele nunca fez... Não importa. Isso é mais que obrigação. Mas isso não faz a pessoa herdar os céus. A moralidade cívica, ser um bom cidadão, ser respeitado, não te faz herdar os céus. E é isso que os discípulos estão entendendo. Quando eles perguntam, então quem pode herdar os céus? Eles estão entendendo isso por quê? Porque acabou de estar diante deles um homem rico, um homem abastado, um homem que era respeitado, um homem que aparentava, como vimos semana passada, piedade, e esse homem não pode entrar no reino de Deus. A não ser se vendesse tudo. Então, se esse homem, vamos imaginar assim, nós olhando para ele, para aquele jovem rico, se esse homem que não falta sinagoga, está sempre lá, ele não vai herdar, ele é rico, faz tudo, ele não vai, então como que eu vou herdar? É impossível. Mas para Deus tudo é possível. Como que nós somos salvos? Sabendo dessa dupla realidade. É impossível. Para você e para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. E nós precisamos entender o que Deus fez. Talvez não estivesse claro o que estava diante dos olhos deles, mas diante dos olhos deles estava a possibilidade e a efetuação da salvação. Era impossível os homens serem salvos, era impossível quando Adão vai e come do fruto proibido, era impossível ele, uma vez novamente, entrar em um relacionamento com Deus. Era impossível. O que deveria acontecer é que Adão deveria ser fulminado, Adão deveria morrer.
não só espiritualmente, mas fisicamente. Mas Deus vem, mata o animal, cobre a nudez de maneira correta daqueles homens, Adão e Eva, e isso aponta para Cristo. Os homens não conseguiriam galgar os céus. Então Deus teve que vir na terra. O que é impossível para o homem? É impossível para o homem ser Deus, mas não é impossível para Deus ser homem. Não é impossível. E o próprio Deus envia o seu único filho, o seu unigênito, nascido da Virgem Maria, para salvar os homens. Foi para isso. Diante deles estava o sim e o amém de Deus. Diante deles estava a salvação, a vida. Diante deles estava aqueles que propiciou a salvação para eles. Porque para Pedro não era possível ser salvo. Para Tomé não era possível ser salvo. Para ninguém ali, João, não era possível ser salvo. O próprio evangelista, quando estava escrevendo isso, para ele não era possível ser salvo. Ninguém consegue ser salvo. Então Deus teve que vir e encarnar-se para salvar a humanidade caída. Isso é o que Deus faz. É impossível para mim e para você, mas para Deus é possível. E Ele prova a possibilidade. Ele prova. Não importa as nossas justiças. As nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Mas também não importa, em última instância, os nossos pecados. Porque, em última instância, é a graça que nos perdoa, nos santifica, nos lava e purifica, e nos faz caminhar em novidade de vida. A salvação é do começo ao fim, obra de Deus. É Ele quem faz em nós o querer e o realizar, o querer e o efetuar. É Deus. Algumas vezes nós podemos adentrar em alguns pensamentos que vêm do maligno, falando de que porque você fez isso, aquilo outro, então você não vai herdar os céus. A nossa resposta é: Satanás, é impossível para mim. Eu sei que é impossível. Eu sei que pelas minhas próprias obras eu não vou herdar os céus. Mas eu não vou achegar-me aos portões celestiais confiando no que eu fiz ou deixei de fazer. Em última instância, a porta dos céus se abrirá por causa de Cristo. É única e exclusivamente por causa de Cristo. E se a nossa vida cristã acredita que há possibilidade de salvação fora de Cristo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e estamos perdendo tempo. Nós somos salvos por causa de Cristo. Nós somos justos por causa de Cristo. A justiça de Deus, a justiça de Cristo imputada a nós. Para Deus tudo é possível. Até mesmo salvar um verme, como você e como eu. É possível. Versículo 28. Cristo segue. Então, ou melhor, Pedro, o texto segue. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, e quanto a nós, Senhor? E quanto a nós? Algumas pessoas veem aqui uma fala de Pedro como se Pedro quisesse recompensa, mas o texto não diz isso. Seguindo o direito nos ensina a presunção de inocência. Então você não pode atribuir a um personagem, a alguém, algo que não está claro. Na verdade, há um fato aqui, é saber se, Senhor, eu entendi que para o rico é difícil entrar no reino. Ou seja, que nem aquele homem que veio e se ajoelhou diante de ti merecia o reino de Deus. E agora tu me dizes que para qualquer homem é impossível, qualquer homem. Mas eu preciso saber, Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui te seguindo. E quanto a nós, Senhor? E quanto a nós? Jesus, então, responde: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos,
ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esse é um texto que nós precisamos ter em nosso coração. Em Cristo não existe perda em última instância. Em Cristo há, na verdade, ganhar 100 vezes mais. Jesus está nos encorajando e está encorajando os seus discípulos, dizendo-lhes de que eu sei que vocês deixaram tudo. E assim como Pedro, quando disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus falou, Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaste, mas o Pai que está nos céus. Se nós olharmos pela doutrina da providência, os 11 apóstolos, não foi carne e sangue que fez os apóstolos seguirem Cristo. Pelo Evangelho de João isso fica claro. A gente vai falar, e Judas? João vai falar, Judas estava ali porque era ladrão, queria a bolsa. Ele queria o dinheiro na bolsa. Ele era um homem iníquo desde o início. Desde o início. Mas ninguém há que tenha abandonado tudo e perca tudo. Em Cristo não há. Isso que Cristo está falando é uma outra forma de dizer que quem buscar ganhar a sua vida, perderá. Contudo, quem perder a vida por minha causa, achará. Mas aqui Cristo coloca o que a pessoa ganha e o que a pessoa perde. Aqui ele especifica como que é perder ou ganhar a vida, de certa maneira. Então, de fato, nós sabemos, ainda mais no primeiro século, e isso acontece até os dias de hoje, de que algumas pessoas, para seguir a Cristo, têm que deixar a família. É necessário algumas vezes. Uma pessoa que se converte no Islã, ela não pode continuar dentro da família. Em alguns casos, ela tem que sair do país. Tem que sair. Essa é a minha realidade até hoje. Muitos crentes, na época do Brasil Imperial, início do Brasil República, quando aderiam à fé cristã, à fé protestante, eles perdiam alguns privilégios e perdiam até mesmo o direito de serem enterrados em cemitérios. Porque o cemitério era para católicos. Protestante é herege. E você não pode enterrar herege em cemitério católico. Seguir a Cristo sempre implicou perdas. Sempre implicou. Aqueles que vêm para a fé cristã e acreditam que nada vão perder, não entenderam. Ou buscam não entender. De fato, talvez o seu concorrente empreendedor enriqueça mais porque ele se dedique mais. Mas nós nos dedicamos a Cristo e o nosso envolvimento com o trabalho, pegando o contexto aqui, é de forma moderada. É de maneira que o nosso trabalho não furte a glória de Cristo. Nós poderíamos dizer, não, se você guardar o dia do Senhor e não estudar os domingos, buscar ser fiel, você vai passar no concurso público, mas talvez não. Talvez a pessoa que estude de segunda a segunda passe e você não passe. Nós não podemos mentir. Talvez passe. Ou Deus, em sua infinita glória e misericórdia, pode nos conceder aquilo como um concurso ou um trabalho melhor. Mas perceba, nessa terra não tem promessa de riqueza em Cristo. Cristo nos prometeu que nada vai faltar. Mas Ele não prometeu, de certa forma, uma fartura abundante. Ele não prometeu isso. O ensino da Bíblia é estar feliz e contente em toda e qualquer situação.
Estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o ensino da Bíblia. Saber ter muito e saber ter pouco. Esse é o ensino. Saber que na nossa vida, uma hora a gente vai estar na vaca gorda, outra hora na vaca magras. E Cristo é Senhor na abundância e na escassez. E na escassez ele não deixa de ser fiel. Mas o que Cristo aqui está dizendo é que, por mais que nós deixemos tudo por amor a Ele, e perceba, o fato de deixar tudo está ancorado no amor a Cristo e no amor à causa de Cristo. Não é barganha. Não é deixe tudo e siga Cristo e você vai ter a vida eterna em si, porque você abandonou algumas coisas. Não. É por causa de Cristo. É por amor a Cristo. É por amor à causa do Evangelho. Nós já trabalhamos isso em perícopes passados. Por que Cristo precisa falar? Ou por que Cristo deseja falar por amor de mim e do Evangelho? Ora, as duas causas não são óbvias? As duas questões não são óbvias? Para o pecador, não. Para o pecador, não. O pecador, muitas vezes, ele quer entrar num certo monastério, ficar só pseudamente com Cristo, ignorando a causa do Evangelho. Ignorando pregar para os incrédulos, ignorando comunhão dos santos, ignorando tudo isso. Ele fala, não, eu amo a Cristo. Não ama. Segundo a Bíblia, não ama. Então, Cristo precisa, ou ele deseja, falar por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. E olha o que Cristo dá como recompensa. Aqui é como recompensa graciosa, entendemos isso. Como graça. Que já no presente, receba 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. O que Jesus está falando aqui? Jesus está nos dando como presente a família de Deus. Jesus está nos dando a comunhão dos santos como presente. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando fariseu, a família dele se restringia a Tarso, a Jerusalém. Mas uma vez que ele se torna discípulo de Cristo, servo de Cristo, agora ele tem família em tudo quanto é lugar. Em todo o Império Romano, o apóstolo Paulo foi agraciado. E sofreu também. Você vê o apóstolo Paulo nas suas cartas falando de mulheres que eram como mães para ele, que ajudaram ele. Você vê no apóstolo Paulo irmãos que ajudaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha a noção de que a comunhão dos santos não era fardo, era bênção. A comunhão dos santos é bênção. Porque quando você tiver uma crise, quem é que vai te ajudar quando você e sua família forem uma ilha, isolados? Quem? Quando você e sua esposa perder o emprego, a quem você vai recorrer? Se você tem família para te ajudar, amém. Mas se você não tem, quem você vai recorrer? Quem? Como já dissera um prefeito, eu nunca vi um cristão mendigando. Porque não existe mendigo cristão. Porque a igreja cristã não deixa isso acontecer. Não deixa. Ou não deveria deixar. A comunhão dos santos é um presente de Cristo para nós. Nós precisamos da comunhão dos santos. É uma necessidade. Se nós formos para São Paulo, lá tem irmãos na fé. Se nós formos para o Recife, lá tem irmãos na fé. Se nós formos para os Estados Unidos, para a África, lá tem irmãos na fé. Aonde nós formos, talvez nós não encontremos família de sangue. Ninguém aqui tem família de tudo quanto é parte do mundo. De sangue não. Mas em Cristo você pode ir para a Coreia do Sul. Lá você vai encontrar. Entenda biblicamente. Comunhão cristã, comunhão dos santos não é fardo, é dádiva. Nós tratamos fardo o que é dádiva. Jesus está falando que isso aqui é dádiva. É um presente dele. Você pode perder sua família de sangue por conta de mim. E muitos perderam.
Nós vemos isso mais uma vez na história cristã. Mas ganharam mães, ganharam pais, ganharam irmãos. Em Deus, até estéril é mãe de filhos. E quantas mulheres estéreis geraram filhos espirituais? Quantas? Isso aqui, e não restrito ao novo mundo, a comunhão dos santos, a igreja de Deus é bênção. Não trate como fardo o que é bênção, o que é dádiva. Não trate. Isso é dádiva. Deus morreu. Cristo morreu pelo irmão que está ao seu lado. Para que um suportasse o outro também. Um suporta o outro. E o versículo 31 é muito debatido. O significado dele. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Muito se debate sobre esse versículo. E nós podemos adentrar aqui a parábola da vinha, que se nós pegarmos em Mateus 19, logo após ele encerrar o capítulo 20, o capítulo 19, que é o perigo das riquezas, Jesus vai falar da parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus vai mostrar um senhor que foi chamando homens para trabalhar na sua vinha. Ele chamou um homem para trabalhar de manhã bem cedo, outro homem um pouco mais tarde, outro homem ao final do dia. E chegou o momento de pagamento. Nós vamos ler a partir disso. Versículo 8. Ao cair da tarde, Mateus 28. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Por quê? Porque eles chegaram mais cedo na vinha. Estavam trabalhando desde cedo. Mateus 20, versículo 10 agora. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. 11. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola em Mateus está logo depois do texto que a gente acabou de expor em Marcos. O perigo das riquezas. Portanto, nós podemos dizer que Cristo não está ensinando aqui, quando fala sobre você perder tudo por Ele, e isso ser uma evidência de vida eterna, por amor a Ele, é uma evidência, não uma recompensa. É uma evidência que Cristo já operou no seu coração, pelo seu Espírito. Cristo está dizendo que, olha, não olhe o meu ensinamento com a ótica de meritocracia. Não como meritocracia. Olhe de forma a mostrar que eu sou gracioso. Eu dou a cada um conforme lhe apraz. Conforme me apraz, na verdade. Talvez nós estejamos na fé desde a mocidade. E outro se converta no leito de morte. E você receba 1 denário. E o do leito de morte receba 1 denário. Não importa se você muito trabalhou. É graça. É graça. Portanto, resumindo, esse versículo 31, nós podemos vê-lo sobre Cristo ensinando que, no fim das contas, tudo é por graça. Porque para o que para os homens é impossível, para Deus tudo é impossível. Tudo é possível. Essa é a grande ênfase.
Essa é a grande ênfase. Não entenda aqui, jamais entenda, que Cristo está ensinando meritocracia. Barganha com Deus. Dê tudo e você vai ganhar mais. Não é isso. Não é isso. Meus irmãos, indo para as aplicações. Primeiro, nós já trouxemos aqui. Tem uma perspectiva bíblica. Tem uma perspectiva bíblica e entenda o perigo das riquezas. A riqueza traz consigo tentações peculiares. Não é a B ou C que está dizendo isso. É Cristo que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Tenha cuidado onde está o seu coração. Muitos, ao buscarem ser ricos, caíram em ciladas. Caíram. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Vá amanhã, segunda-feira, trabalhe. Trabalhe para a glória de Deus. Dê o seu melhor para a glória de Deus. Busque a progressão dos seus bens para ter com que acudir ao necessitado. Para ajudar na expansão do reino. Não para acumular tesouros nessa terra. Se o Senhor tem me dado mais então eu vou devolver para o reino. Irei ver junto às missionárias, irei ajudar um missionário. Irei ver ao meu redor quem está precisando ser acudido. O seu dinheiro não é seu. Você é um mordomo. O seu dinheiro foi dado por Deus. E a nós cabe administrar bem os nossos recursos. Como temos administrado? Temos noção de que o dinheiro pode se tornar um perigo para nós? Cuidado. Cuidado. Não ame o dinheiro. Não viva pelo dinheiro. Não viva para o dinheiro. Não faça isso. Então, primeiro, cuidado. Cuidado com as riquezas. Não caia no engodo de Satanás. Não busque o que Deus não prometeu. Faça aquilo que o Senhor disse para você fazer. Ser fiel. Trabalhe como culto a Ele. É isso. Segundo a nós voltarmos e recapitularmos de que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Isso cabe em várias perspectivas. Nós trouxemos aqui a perspectiva da salvação. Mas cada um de nós pode passar por determinadas coisas e falarmos, é impossível. É impossível. Talvez algumas coisas são impossíveis, e são de fato impossíveis. E nós falarmos que não é impossível, nós vamos estar enganando a nós mesmos, porque tem coisas que são impossíveis. Mas a questão não é a impossibilidade do fato em si. Não, a última questão não é se você é incapaz. A última questão é o Deus a quem você serve. A quem você tem servido? Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Eles precisam ter isso em mente. Não vivam uma vida só olhando a realidade com o prisma humano. Não faça isso. Essa tentação me assola desde a mocidade. É impossível para você sair desse emaranhado de coisas. Talvez seja impossível, mas para Deus não é. Talvez não é. É impossível para mim trabalhar para a glória de Deus e não ter amor pelo dinheiro. Não ter sorte da ganância. Para mim isso é impossível, eu não consigo. Porque quando eu começo a trabalhar, eu quero ser recompensado. E isso é um senso de justiça. Até aí tudo bem. Quem muito trabalha deve ser recompensado. Debaixo do sol. Isso não estamos falando para a salvação. Estamos falando no reino dos homens. E nós sabemos de proprietários, como está na própria Bíblia, que retêm o salário dos trabalhadores. Isso nos indigna. Mas a nossa indignação não pode servir como indolência no trabalho. Porque nós servimos
no nosso trabalho como que a Cristo. Não importa se somos injustiçados, nós não pagaremos o mal com o mal. Não pagaremos o mal com o mal. Jamais. Se formos para sofrer, soframos como cristãos. Qual é o nosso exemplo? O nosso exemplo é de um mestre que foi ao matadouro como ovelha muda. É óbvio que existem situações em que nós vamos buscar a justiça. Nós estamos querendo aqui analisar o coração. É o coração. Você não vai ser injustiçado e ter mecanismos legais no seu trabalho para você promover a justiça e você vai deixar isso para o lado. Não é isso que nós estamos defendendo. Nós estamos querendo dizer qual é a motivação do seu coração. É o que está no seu coração. Portanto, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós temos impossibilidades na saúde, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Mas para Deus é possível. Entenda isso. E a gente volta ao que Cristo falou. Crê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não importa, em última instância, o que Satanás fez conosco ou o pecado que nós estamos sendo assolados. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. É Deus que nos propicia a liberdade. É Deus. É Deus. E último, terceiro ponto. Trate a comunhão cristã, a comunhão dos santos, a igreja de Deus como dádiva, não como peso. Estarmos aqui é dádiva. Termos presbíteros, termos diáconos, termos um pastor, é dádiva. É uma dádiva isso. E se dizemos que estamos numa igreja saudável, isso é dádiva também. Isso é dádiva. Para a gente encerrar, vamos para Deuteronômio capítulo 31. Abramos todos. Deuteronômio 31. Versículo 20. Em Deuteronômio 31, versículo 20, nós vamos ver a capacidade que nós temos de converter o bem que Deus nos dá em mal. Essa é a capacidade. Deuteronômio 31, versículo 20. Deus fala para o povo de Israel: quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando eu tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele, por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico, e os ensinou aos filhos de Israel. Meus irmãos, como estamos falando de riqueza, a propriedade que nós temos foi Deus que nos deu. Isso, para Israel, é para nós. Deus nos dá uma benção. E nós pegamos essa benção, fazemos dessa benção Deus. Deus nos introduz na terra que mana leite e mel. E o que eu faço na terra que mana leite e mel? Eu erijo altares a Baal. Eu erijo altares a Mamon. É aquele que era solteiro, agora casado, mas ele se
colocou a esposa num lugar, ou o cônjuge num lugar tão alto, que está maior que Deus. É aquele que orou por um filho, por uma filha, e agora o filho, a filha está num lugar maior que Deus. Aquele que orou por um trabalho, e Deus deu o trabalho, e agora o trabalho é maior que Deus. É aquele que pega as bênçãos de Deus para se virar contra o próprio Deus. Muitas das vezes, a bênção que Deus nos dá é o obstáculo que nós erigimos para cultuar a Ele. Arrependamos-nos, meus irmãos. Arrependamos-nos. Porque o texto diz que isso tem irritado a Deus. Isso irrita a Deus. Vivemos para agradar nossa esposa, os maridos, os filhos, os patrões, mas nós não buscamos agradar a Deus. Ficamos preocupados se o nosso cônjuge está irritado. Mas se Deus está irritado, fazer o quê? Nos arrependamos. Ninguém pode servir aos dois senhores, a Mamon e a Deus, porque vai se virar mais para um e desprezará o outro. Seguindo a oração do diácono Israel, tudo que nós falamos amanhã poderá ser esquecido. E amanhã a gente acorda e não cogita ir ou não ir trabalhar. Mas quando chegar domingo, eu vou cogitar. Se eu vou vir ou se eu não vou vir para a igreja. Eu vou cogitar. Somos cegos. Ou somos como aquele homem que se vê no espelho e logo se esquece do que viu. Logo se esquece. Amanhã vamos estar consumindo coisas para ficar rico facilmente. E fazendo a nossa alma ficar descontente. Porque ao invés de buscarmos Deus e contentamento, buscamos o que o mundo quer nos oferecer. E o mundo nunca sacia. Os crentes estão com sede porque buscam água que não é dada por Cristo, que não é o próprio Cristo. Coloque o seu coração na cruz. Entenda em perder para ganhar. Abnegar por amor a Cristo e ao Evangelho de Cristo. Para nós é impossível, mas para Deus é possível. Oremos. Deus Santo, Deus bendito, Pai eterno,